Bom dia, amigos queridos, vocês que estão me acompanhando nesse momento, nessa reflexão. Eu quero dizer que a nossa pérola hoje encontrada para a nossa reflexão é a certeza que Jesus declarou aos seus discípulos e futuros discípulos: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, como declara Mateus capítulo 28, versículo 20, a parte B. Quando ele vai nos dizer, estou com vocês todos os dias, aquele que veio ao mundo é o Emanuel, o Deus sempre conosco, até a consumação de todas as coisas, ou seja, o fim dos tempos, como vai nos declarar esse trecho de Mateus 28, 20. Temos aqui um grande encontro, foi marcado por Jesus na Galileia, e os discípulos viram-no e o adoraram. Claro que nós estamos falando aqui de um momento depois da ressurreição. Jesus mandou dizer por Maria que os encontraria na Galileia, e esse grande momento, esse grande encontro aconteceu, e o capítulo 28 aqui, concluindo o livro de Mateus, vai registrar esse último encontro presencial entre Jesus e os seus discípulos. Alicerçados no poder eterno que Jesus detém e que prometeu exercer em prol da sua obra, na qual seus servos participam, os discípulos receberam a incumbência de evangelizar o mundo. Sua missão consistia em levar as almas à conversão, batizarem os convertidos para fazerem parte da Igreja de Cristo e ensiná-los a viver segundo os seus ensinamentos e no seu poder, sentindo a sua presença espiritual, acompanhando cada um dos seus. A promessa da continuada presença divina é a chave de ouro que encerrará vários livros da Bíblia. Por exemplo, Êxodo capítulo 40, versículo 38. Eu separei alguns versículos de alguns livros que serão encerrados com essa promessa. E Êxodo 40, 38 diz: de dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel em todas as suas viagens. Nós sabemos que durante todo o percurso da saída do Egito até a Terra Prometida, que durou em torno de 38, quase 40 anos, essa presença de Deus era constante. E quando a nuvem parava, Israel parava também. Era necessário esperar que a nuvem fosse conduzida pelo próprio Deus para que Israel pudesse marchar. Foi assim essa viagem triunfante ou gloriosa, poderíamos dizer assim, até a Terra Prometida, apesar de todo o percurso do longo deserto, das dificuldades, mas a presença de Deus não lhes faltou. E o livro de Êxodo vai então ser concluído falando que de dia e de noite a nuvem estava presente à vista de toda a nação de Israel em todas as suas viagens. Outro texto que também é concluído com a presença de Deus está em Ezequiel, no capítulo 48, que é o último capítulo, no versículo 35, ele vai dizer: a distância total ao redor será de 9 quilômetros. E daquele momento em diante, o nome da cidade será O Senhor está aqui. Estamos aqui falando dos últimos versículos do livro de Ezequiel, e estamos aqui sobre as portas da cidade, e ele vai concluir com essa frase: o Senhor está aqui. Outro texto que temos a confirmação, a promessa da presença divina, está em Apocalipse 22, versículo 20,
que vai dizer assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz, sim, venho em breve, amém, vem Senhor Jesus. Essa promessa de que ele voltaria e que ele estaria ainda no segundo momento com a sua igreja. E também o livro de Mateus, como eu já falei anteriormente, ele vai ser concluído com essa promessa, essa palavra de ouro, que eu considero aqui uma grande pérola, que temos que ter essa convicção de que, por maior que sejam os problemas ou dificuldades, por mais que os dias sejam tenebrosos como esses, que estão marcados pelas guerras, não tem só uma, tem várias, ou pela violência urbana e rural que o nosso Brasil está submetido, ou por tantas doenças e tanta corrupção em todos os segmentos da nossa sociedade, nós temos essa firme convicção de que Jesus está conosco, que nós não estamos sozinhos e de que verdadeiramente o Senhor nos conduz em triunfo. Eu encontrei aqui outra pérola de grande valor no comentário bíblico popular do Novo Testamento, que diz assim: o Salvador acrescentou a promessa de sua presença com os discípulos até a consumação do século. Eles não prosseguiram sozinhos ou sem auxílio. Em todo o seu serviço e viagens, eles conheceriam a presença do Filho de Deus. Note os 4 todos em relação à grande comissão. Quando Jesus declara toda a autoridade, todas as nações, todas as coisas e todos os dias. Assim, o Evangelho de Mateus termina com a comissão e o conforto do nosso glorioso Senhor. Quase 21 séculos depois, suas palavras têm a mesma irrefutabilidade, relevância e aplicação. A obra ainda não foi concluída e sua presença entre nós é a certeza que seremos mais que vitoriosos. Eu digo essa palavra com muita alegria, porque eu posso dizer para todos vocês que estão me ouvindo que Deus tem feito isso comigo. Esses 25 anos de pastorado, eu tive muitos problemas durante o percurso, algumas dificuldades, algumas que eu provoquei, outras que foram provocadas por outras pessoas, que é muito comum do pastoreio, mas eu nunca tive dúvida de que eu estava bem acompanhada e bem assessorada pelo Deus Emanuel. Eu não sei como você está nesse momento, mas eu quero dizer que além do meu pastorado, em tantos momentos difíceis com a família, na criação dos filhos, em momentos decisivos, em momentos também que eu adoeci ou que eu estive equivocada, eu nunca tive dúvida da presença e da companhia do Deus Emanuel. Hoje pela manhã eu estava pensando sobre essa reflexão e esse texto veio à minha mente e eu desejei muito compartilhar com vocês essa certeza, qualquer que seja o lugar e a circunstância que você esteja vivendo. O Deus Emanuel é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Ele também está com você, comigo, conosco. Um grande abraço da pastora Betinha. Que Deus nos abençoe e continue nos ajudando. Amém.